Senhor venha neste momento sondando os nossos corações. Sonda, Pai, os nossos corações e conhece os nossos intentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquilo que não é de agrado do Senhor, que há dentro de nós, que o Senhor venha retirar em nome de Jesus. Pai, Senhor, nessa noite, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque nós entendemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, nós colocamos este culto diante do Senhor, o culto Kids nas Tuas mãos, os ministérios em Tuas mãos, porque tudo que iremos fazer aqui nessa noite, este culto é para o Senhor. E eu creio, Deus, que através desse culto nós também seremos edificados, através da dança, do louvor, da palavra, das orações. Pai, obrigado, Deus, por mais esse primeiro dia da semana. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque não há outro Deus semelhante ao Senhor. Obrigado, Pai, por cada pessoa que já está presente, por aqueles que estão ouvindo e aqueles que não estarão presentes. Que o Deus Santo Espírito esteja tocando os corações. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Deus, boa noite, igreja, graça e paz. Vamos louvar o Senhor, amém? O Senhor, Ele se faz presente nesse lugar. A palavra de Deus diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nesse momento eu te convido a se entregar na presença do Senhor e esquecer da sua semana, entregar nas mãos do Senhor, mas nesse momento você focar na sua adoração. Ele se faz presente, querido. Amém? Está adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado. Dança aqui. Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Está adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, mas casa voltarei. Ele vem me buscar, com Ele eu irei. Eu não sou daqui, voltarei. Ele vem me buscar, com Ele eu irei. Yeshua,
dele é adorar e louvar o nome do Senhor. E o segundo é fazer discípulos. E o inimigo da nossa alma, ele sempre vai tentar parar a nossa adoração. Ele não quer que você se alegre no Senhor, ele não quer que você expresse a sua gratidão. É engraçado que eu estava falando com o pastor que a nossa escala de louvor, ela roda, né? Irmãos, e por incrível que pareça, quando chega na quinta-feira, que eu tenho que mandar a minha playlist do domingo, alguma coisa acontece na minha garganta. Quando foi na quinta-feira, eu me deitei, já me deu uma secura na garganta. Vocês podem perceber, a minha voz ela está falhando. E toda vez que eu vou fazer o louvor, é impressionante, algo acontece. Mas nessa noite eu quero falar com a igreja, não importa o que aconteça, nós vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Não importa, irmão, o que vai acontecer, se a minha voz vai sumir, se os dias vão ser maus, não importa. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Todo louvor a Ele, sabe por quê? Uma dor de garganta, ou seja, qual for o problema que você tem, não se compara com aquilo que o Senhor fez por nós. Esse louvor expressa isso. Nós tínhamos, irmãos, uma dívida com o nosso Deus que não podia ser paga, mas Ele pagou por nós. E não só isso, querido, Ele tem cuidado da nossa vida. Ele tem cuidado de nós dia após dia. Quando nós olhamos para esse mundo aí fora e nós vemos tudo que está acontecendo, nós vemos o cuidado de Deus conosco. Então não vai ser uma dor de garganta, não vai ser gripe, não vai ser enfermidade, não vai ser principado, potestade, profundidade, nada pode nos separar do amor do nosso Deus, amém? Então, independente do que você está passando, adore ao Senhor, amém? Aleluia.
nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, que os céus se abram nesse lugar. Pai, nós clamamos também pelos lares de paz. Nós queremos ver, meu Pai, essas vidas transformadas pelo amor do Senhor. E que nessa semana, Pai, a Tua igreja venha sentir o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Declara com fé essa canção. O Senhor, Ele é bem-vindo nesse lugar. Amém? Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção. essa canção com todo o
Jesus. Venha retirando agora em nome de Jesus. Pai, estes homens e mulheres são filhos teus, são servos teus, homens e mulheres tementes ao Senhor. Eles estão crendo nessa oração. Nós pedimos a cura do Senhor em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha derramando agora no teu trono a cura do Senhor, a saúde, restaura a saúde deles agora, em nome de Jesus. Toma eles em tuas mãos, toma eles, Pai. Cure o seu físico, cure o espiritual, em nome de Jesus, porque nós cremos que a cura do Senhor não cessou, mas nós cremos que o Senhor é o Deus da cura. Então, neste momento, meus queridos, vai falando com o Senhor assim: Senhor, eu tomo posse, e declaro sobre a minha vida a cura, a restauração da minha saúde, em nome de Jesus. Mas se houver alguma enfermidade, Pai, que é espiritual, agora você vai falar com o Pai. Fala assim: Pai, eu peço que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Não aceito, fala com o Pai, eu não aceito esta enfermidade. Eu não aceito isso na minha vida. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, por a nossa vida, ó Pai, e por isso da cura, ó Pai, a nós que precisamos dos seus amigos. Sempre, ó Pai, eu quero dar em nome de Jesus. Se porventura, ó Pai, alguma alma, por essa cura, essa vida, ó Pai, que é agora, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, todos os tipos de mal, em nome de Jesus, ó Deus, que por mal, ó Deus, ó Pai, que agora, em nome de Jesus, o espírito de verdade, não tem mais força, vem com essas vidas, é agora, em nome de Jesus, se Espírito Santo, faça colocar o seu passo de cura, Deus, em nome de Senhor, Deus, é agora, ó Pai, cada vez presente, Deus, em nome de Jesus, e que a cura, ó Pai, seja merecida sobre cada vida agora, em nome do Senhor Jesus, também essa resposta espiritual, porque já o Senhor Jesus está te curando, em nome de Jesus, creia nisso. Amém? Coloca a mão na sua cabeça. Agora coloca a outra no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da unção, do bálsamo, de cura sobre a minha vida, da cabeça à planta dos pés. Cura o meu físico, tudo que estiver de errado, tudo que estiver fora, que o Senhor venha estar restaurando agora o meu sistema imunológico, porque eu creio na cura do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse, porque eu creio que o Senhor é o Deus da cura. Receba! Amém? Pode ficar sentado, Deus abençoe. Aleluia. Amém. Ainda nesse momento de adoração ao Senhor, vamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas. Se você precisar de um envelope, levanta a mão aí, o diácono, a diaconisa te entrega aí. Amém? Eu quero orar por todos vocês. Se você não vai entregar hoje, coloca a mão no seu coração. Amém? Porque eu creio que você não vai entregar hoje, você já fez a sua entrega, mas eu gosto de colocar as nossas vidas todos os dias diante do Senhor. Porque Ele tem sido bom e maravilhoso. Ele tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, louvado e agradecido seja o teu santo nome nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, porque aqui tem homens e mulheres fiéis ao Senhor, que têm acreditado nessa obra, que têm mantido, ó Deus, juntamente conosco, essa obra com as portas dessa igreja abertas. Pai, em nome de Jesus, toda a família aqui representada,
Abra as comportas dos céus, Pai, e derrama bênçãos sem limites. Pai, que eles possam ter para eles e possam dar também para as outras pessoas. Que eles possam crer, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Aleluia. Eu pertenço a Ti. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 19. Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 19. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Mateus 16, no verso 13 ao 19, diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! E eu te darei as chaves dos reinos dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Irmãos, preste bastante atenção. O Senhor Jesus, ele queria saber dos seus discípulos se eles já haviam entendido quem realmente ele era. E Pedro, que foi assim revelado através do próprio Deus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir daí, o Senhor, ele fala o seguinte: agora é o momento de nós começarmos a entender e compreender o que Jesus está dizendo, ao qual muitas das vezes as pessoas entendem que a igreja ela foi firmada e foi fundamentada em Pedro. Não, a igreja não foi fundamentada em Pedro, ela foi fundamentada em Cristo. E eu vou mostrar para você, biblicamente, partes onde que a pedra principal, a pedra angular é Jesus Cristo e não Pedro. Só que Pedro, nesse momento, ele mostrou uma fé, de um entendimento, de um conhecimento. E nesse momento, Pedro, lá na frente você vai entender isso também, porque Pedro ele se tornou uma pedra viva. Amém? Lá na frente vocês vão entender sobre a pedra viva, que nós somos também pedras vivas, porque nós temos Cristo em nós. Você crê nisso? Porque ele falou o seguinte, que
missão. Então, dentro desse contexto, a palavra de Jesus continua. E sobre o que você falou, Pedro, sobre essa fé, sobre esse fundamento, eu vou edificar. É uma pedra. Isso é uma pedra, é uma fundação. Porque você falou o seguinte, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma verdade. A imagem já está colocada aí. Amém. Preste bastante atenção nessa imagem. Quando Jesus ele citou sobre a pedra angular, essa pedra do meio que está cintilada de vermelho, isso aí é uma das construções de Israel na época. E essa pedra é a pedra principal, que se tirar essa pedra o resto cai. Então de Jesus ele estava falando o seguinte, se eu não estiver, tudo cai. Mas se eu estiver, tudo estará firmado. Então entenda, por isso Jesus ele falou o seguinte, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque todos vão ter que se achegar a Jesus, que é a pedra principal, que é o fundamento de todas as coisas. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido, aquele que trouxe salvação e vida eterna para nós. Se nós estivermos firmados nele, todas as coisas acontecem. E o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos, é algo muito preocupante, porque é pregado um evangelho de teologia da prosperidade, de riquezas, mas só que dentro do contexto, o Senhor Jesus e a própria palavra nunca disse isso. Se o Senhor quiser que nós venhamos ser ricos, seremos. Ter riquezas, teremos. Mas com o que é o propósito real do chamamento do Senhor para em cada um de nós, é de salvação e vida eterna. E tudo que nós fizermos nessa terra é apenas um prenúncio do que virá ainda. Se nós andarmos em conformidade com a palavra de Deus, nós alcançaremos a vida eterna. Uma vez que confessamos a Cristo, nós já estamos salvos em Cristo, porque nós somos salvos lutando contra o pecado. E aí nós estamos lutando dia após dia para permanecermos firmes, porque nós queremos ver Deus. Então, olha só, se você está firmado na pedra principal, que é Cristo Jesus, que é a pedra angular, você vai ser inabalável. Mas se tirar Cristo de você, ou se você afastar de Cristo, você cai. Então, o que tem acontecido com muitas pessoas no nosso tempo? Com muitas pessoas que estão até dentro da igreja, ou as pessoas que até desviaram. Não tem Cristo no centro, tem elas mesmas. Mas nós temos que ter Jesus no centro das nossas vidas. Amém? Olha só, Mateus 21:42 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Essa pedra que vocês viram se chama cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha só que bacana. E olha só outra referência. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Aí Jesus estava citando o quê? Salmo 118, 22 a 23. E olha só que mais bacana ainda. Primeira carta de Pedro 2, de 4 a 8. E chegando-vos para ele, pedra viva, falando de Jesus, reprovada na verdade pelos homens, mas para que Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Por isso que eu falei anteriormente, que cada um de nós somos pedras vivas, porque nós cremos que Cristo é a pedra principal. Amém? Então, pela fé, nós somos pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados por casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina.
uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que foram destinados. Então, Jesus Cristo, se Ele não for o centro das nossas vidas, e se nós não andarmos em conformidade, nos tornaremos rebeldes e traremos escândalo para o Evangelho do Senhor Jesus. Então, o que não pode acontecer comigo e com você? Nós não podemos ser uma vergonha, não podemos dar mau testemunho, pelo contrário, nós temos que observar as Sagradas Escrituras e andar segundo a vontade do Pai. Por isso que nós insistimos, devemos andar em obediência. Amém? Olha só, Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, com isso, eu quero que você entenda que o texto que nós lemos no início de Mateus não se trata que a igreja foi firmada em Pedro, mas foi firmada em Jesus Cristo. Aleluia! Então, tem que tirar essa doutrina errada e começar a entender que a igreja foi fundada em Jesus Cristo, não em Pedro. Só que ele falou o seguinte: Pedro, eu vou dar a vocês autoridade. Essa autoridade virá de mim, porque o Pai me deu e eu posso dar também. Então, o que acontece, irmãos, que às vezes a má interpretação, porque dentro do contexto, aí a gente fala assim, cada um interpreta de um jeito. Não, irmãos, eu estou te mostrando biblicamente e vários textos, ainda tem muito mais textos, eu não coloquei aqui, mas tem mais textos falando que Jesus é a pedra principal, que é a pedra de esquina, que é a pedra angular. Então, mostrando que essa pedra, e sobre essa pedra, ele está falando dele mesmo, ele não está falando de Pedro. Tu és Pedro, vírgula. Tem que entender de português, né, Wagner? Tu és Pedro, vírgula. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque você revelou algo que veio dos céus, que veio do meu Pai, que eu sou o Cristo, Filho de Deus. Então, o tempo inteiro os apóstolos estão falando o seguinte: ei, sabe o que Jesus falou lá com Pedro? Quando teve essa revelação, Pedro teve essa revelação, ele está falando dele mesmo, gente. Ele não está falando de outro, não. Ele não está falando de Pedro. Ele está falando dele próprio. Que ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra angular. E as portas do inferno não vão prevalecer. Por quê? Porque o Senhor foi crucificado. Não foi Pedro, irmãos. Foi Cristo que foi crucificado. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque ela tem um dono. E o dono é Jesus Cristo. Aleluia. Então, entenda, aleluia, glória a Deus. Então, você começa a entender que Jesus é a pedra e a fé de Pedro é uma pedra. Então, quando eu e você temos fé e essa fé está firmada em Cristo, nos tornamos pedras vivas. Porque quando nós estamos firmados, nos tornamos fortes. Por isso que somos considerados pedras. Porque a pedra, você tem que fazer muita força para estourar uma pedra. E tem pedra que nem estoura. Só arranca aquelas lasquinhas, mas não estoura. Alguém que já tentou estourar uma pedra? Eu já tentei. Irmãos, deu um monte de bolha e muita trepidação. Mas para estourar uma pedra não é tão simples. Por isso que Jesus ele faz essa citação. O que Jesus estava comunicando a Pedro nessa passagem, irmãos, tem sido alvo de um debate interminável. Só que agora eu te mostrei quem é verdadeiramente a pedra e aonde que a igreja foi firmada. Então, nós precisamos entender o seguinte, que Jesus, ele fez um elogio para Pedro quando ele reconheceu quem era realmente Jesus.
vezes podemos ficar preocupados com a igreja, achando que o futuro dela depende de nós. O futuro da igreja não depende de nós. O futuro da igreja depende de Cristo. Por isso, deve fazer, mas e nós? Onde nós entramos nisso, pastor? Primeiramente, se não estiver Cristo, porque não é na força do nosso braço, irmãos. Porque se Cristo ele não estiver, nós podemos estar aqui. Se Cristo não for o centro desta igreja, ela não prevalece. Dá para entender? Por isso que essa fala está parada assim. Hoje está falando que nós não valemos nada. Não estou falando isso não. É porque eu estou falando o seguinte, que se Jesus Cristo não for o centro desta igreja, ela não avança. Se Jesus Cristo não estiver em nossas vidas todos os dias, nós não avançamos. Porque na verdade nós precisamos andar em unidade, em comunhão. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Então é a partir daí que eu e você precisamos lembrar disso, que foi fundamentada na pessoa de Cristo e não em nós. Quem somos nós? Nós fomos resgatados por Cristo, ao qual Ele pagou um alto preço, porque nós tínhamos uma dívida com Ele, nós tínhamos uma dívida com Deus, e Jesus Cristo, Ele sobe na cruz do Calvário e rasga essa dívida. E quando o sangue dele, quando cada um de nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, a dívida acabou. Só que eu posso fazer voltar essa dívida? Posso. Como, pastor? Vivendo no pecado, na iniquidade, vacilando e não sendo obediente. Mas só que essa não é o propósito de Deus. Agora, uma verdade e uma realidade. O diabo não pode parar a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou falar de novo. O diabo não pode parar a igreja. O mundo não pode parar a igreja. Mas a igreja, com seus pecados, iniquidades e escândalos, pode sabotar a própria igreja. Mas tudo começa por quê? Começa por nós que somos líderes e assim vai avançando para os demais. Então, o que nós temos que preocupar? Todos os dias nós temos que preocupar no nosso testemunho. Então, olha só, ser uma igreja centrada é fundamental para navegar nesses dias tão desafiadores. Temos que ser centrados no Evangelho de Jesus. Temos que ser uma igreja que entende que se ela for centrada no Evangelho, nós vamos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais, mesmo sendo no século XXI. Então, uma igreja centrada no Evangelho, ela não se perde. Toda igreja que ela está centrada no Evangelho, ela não se perde. Então, porque ninguém detém a obra santa, irmãos. Se nós estamos dentro de um propósito que ele é sério, está fundamentado pela palavra de Deus, está firmada na pedra principal, que é Cristo Jesus, nada para. Só que eu e você precisamos entender qual é o nosso papel nessa terra. Desde o momento que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Uma vez discípulos de Jesus, nós não somos apenas seguidores, não somos apenas frequentadores de igreja, nós somos filhos dele e discípulos de Cristo. Então, a partir daí, sermos centrados no nosso compromisso de servir o bairro e a cidade. Então, esse é o papel da igreja, porque a igreja é a única organização que existe para os seus não membros. Como assim, pastor? Porque, no caso, olha só que coisa interessante, a nossa igreja, ela não existe para quem já é salvo. Ela existe para quem ainda não se converteu. Porque uma vez que ela se converteu, cada um tem um compromisso e um propósito de ganhar mais um. Então, olha só que coisa fantástica. Então, o Senhor, Ele levanta a igreja para ela ser sal na terra e ser luz. Aí o que acontece? Se você não entende quem você é em Cristo, você envergonha, você dá mau testemunho, fica fazendo coisas que não convêm. Mas quando você está firmado em Cristo, você vai ver que as coisas mudam, que as coisas vão se tornar totalmente diferentes. O problema é que confessei a Cristo
sal e luz, já estão cumprindo o propósito. Então, você que está aqui me ouvindo, você já é sal e luz, e está cumprindo já o propósito. Então, eu preciso levantar pela manhã, e isso você também. Precisamos levantar pela manhã pensando, quantas vidas nesse dia eu vou resgatar para Jesus Cristo? Aleluia! É isso, pastor? É, todos os dias. Eu levanto todos os dias pensando, para quem que eu vou mandar uma mensagem? Para quem que eu vou visitar para falar do Evangelho do Senhor Jesus? Quem que está precisando? E eu já levanto com isso na minha cabeça. Eu não sei se você é assim, mas eu levanto assim pensando, falo assim, gente, precisamos ganhar mais vidas em Jesus. Os nossos dias na terra, irmãos, eles são abreviados. Você sabe o dia da sua partida? Não, não sabemos. Então o que acontece? E não podemos também, como Jesus disse, não podemos acrescentar nem um dia, nem um segundo, nem 30 minutos, nem uma hora ao curso da nossa vida. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas quando eu levanto, eu já tenho que glorificar o Senhor por Ele ter dado mais uma oportunidade de vida, por mais um dia, ou por mais algumas horas, e esse dia eu tenho que fazer valer a pena. Porque o sacrifício dele por mim e por você foi exatamente para não ficarmos zanzando de um lado para o outro. Não, nós levantamos o nosso dia já pensando como levar o Evangelho para outras vidas. Porque o nosso testemunho conta muito. Aonde que você for, no seu trabalho, na escola, no curso, academia, onde que você for, o seu testemunho tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Então você levanta pela manhã e fala o seguinte: Senhor, me usa como um instrumento nas tuas mãos para levar o Evangelho. E eu vou te mostrar por que nós temos que fazer isso. Eu vou te provar na Bíblia por que nós temos que fazer isso. Porque na verdade o Senhor não nos chamou, irmãos, apenas para ficarmos parados, não. Ele nos chamou para um movimento. Ele nos chamou para nos movimentar. Enquanto há fôlego em nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos levar o Evangelho àqueles que estão perdidos. Aqueles que estão presos por Satanás. E aí acontece, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então entenda, o que Jesus ele falou? Que onde que estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então quando você fala assim, ô irmão, eu estou querendo fazer uma visita com uma pessoa, você chama mais uma, mais ou 2 pessoas, já são 3, ali o Senhor já está presente contigo, porque vocês estão reunidos com um único propósito. Aí Ele se faz presente no meio de vocês, Ele estará com vocês. E as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Porque nós não somos sozinhos, nós não somos igreja. Nós somos igreja quando há 2 ou 3 reunidos. Então, quando você reúne aqui, nós nos tornamos igreja. Quando fora daqui, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a gente precisa entender isso. Porque a gente fala assim, não, eu sou a igreja. Não, você é membro do corpo. Quando você reúne, você se torna igreja. Amém? Então, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E olha só, uma coisa muito interessante. Uma igreja que trabalha dividida, ela não subsiste. Como assim? Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Como assim, pastor? Nós temos uma cultura dentro do nosso ministério, Batista Aliança Terra. Nós temos um propósito, nós temos o encontro com Deus, nós temos a escola de capacitação, nós temos os cultos, nós temos os discipulados, nós temos o lar de paz. Aí de repente levanta o irmão e fala o seguinte: eu vou fazer a obra do meu jeito. Reino dividido. Qual que é o propósito desse ministério? Ganhar vidas. Já está tudo preparado. É só pegar e praticar. É só executar. Então, não tem dificuldade alguma. Mas se alguém levanta e fala o seguinte: nós vamos fazer um propósito de oração e jejum e tal. Não, eu vou fazer de outra
senão serão duas forças contrárias, e aí nós não avançamos. É como se tivesse todo mundo aqui no barco, e aí vai pesar o barco, não vai? Se colocar todo mundo aqui no barco, e apenas 6 pessoas estivessem remando. Ia remar, a pessoa ia cansar, aquele negócio todo. Mas se cada um pegar um remo, esse barco vai ser uma velocidade. Amém? Então, se eu já tenho tudo pronto, tudo preparado, então deixa eu avançar. Então vamos avançar, porque aí as coisas fluem. Tem a pauta ali para fazer do lado de paz, mas eu vou aplicar a minha. Não é para aplicar a sua. Porque as pautas que foram feitas debaixo de oração, de jejum, de dedicação. Né? Não foi feito de qualquer maneira. Então a gente precisa entender isso. O problema é que às vezes nós temos um pensamento muito egoísta. Achamos que podemos fazer mais e acabamos não fazendo nada. Então vamos seguir o propósito. Né? Porque cada um de nós fomos chamados para fazer parte do corpo. Se estou na Igreja Batista Aliança Eterna, eu pertenço à Igreja Batista Aliança Eterna, eu pertenço a essa família. Eu não sou quadrangular, eu não sou universal, eu não sou cristão do Brasil, eu não sou Maranata, eu não sou Assembleia de Deus, eu sou Igreja Batista Aliança Eterna. Então tem que haver esse entendimento dentro de nós. Os outros lá têm as estratégias deles, e nós temos a nossa estratégia. Então, irmãos, olha só que coisa fantástica. A gente precisa entender que quando eu vou fazer a obra de Deus, eu tenho que executá-la aonde que eu estou. Porque se eu estou na Deus e Amor, eu tenho que seguir a doutrina da Deus e Amor, você concorda? Não, eu estou na Deus e Amor, mas eu vou lá no outro ministério que eu era, e lá eu fazia desse jeito. Não vai deixar, não vai fluir. Reino dividido. Então a gente precisa entender que nós precisamos unir forças aonde? Aqui. Qual que é a cultura daqui? Qual que é a visão desse ministério? Nossa visão é? A igreja através das células tem o propósito de evangelizar, gerar comunhão, crescimento espiritual e multiplicação, tornando cada crente de Cristo para cada acessão da igreja. Amém? Então, estamos o que? Estamos fundamentados? Estamos fundamentados. E essa visão, ela tem contexto bíblico, pastor? Tem. Atos 2, de 42 a 47. Então, quando você vai para Atos 2, de 42 a 47, você vai ver que a nossa visão está atrelada à palavra de Deus. Então, nós precisamos começar a entender isso. Olha só, a obra sem fé é morta, e a fé sem as obras são mortas. Isso está em Tiago, capítulo 2, depois que você lê lá. Então, eu vou colocar um contexto para você, que é o seguinte: a igreja ela precisa entender que eu tenho fé. E o que a palavra fala? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Porém, a fé sem obras é morta, e a fé sem obras também é morta. Então, nós precisamos nos envolver, nós precisamos abraçar o ministério e o chamado. Qual que é o chamado que o Senhor Jesus nos chamou? Ide e fazer discípulos. Esse é o chamado que o Senhor nos chamou. Então, quando eu cumpro o propósito, eu estou fazendo algo extraordinário. Por que eu estou fazendo algo extraordinário? Porque ganhar uma vida, você alegra o coração de Deus. O coração de Deus pulsa por vidas. Então nós temos que entender isso. É tanto assim, como assim que o coração de Deus pulsa por vidas? E aonde que está escrito isso? Na Bíblia. Está implícito demais. Como? João 3,16. Porque Deus... Porque Deus amou a Deus todo aquele que nele crê não pereça, mas sim a vida
prosperidade. Porém, não é bem isso que Jesus falou. Não é bem isso. Em Mateus 6, 19 a 21, não ajuntei tesouros nessa terra. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se o coração do nosso Pai pulsa por vidas, o nosso também tem que pulsar por vidas. Então, esse é o maior tesouro de Deus: vidas. A minha vida, a sua vida, e de todos os demais que estão aqui e aqueles que não estão presentes no mundo. O coração de Deus está pulsando dia após dia por nós. E Ele, o Espírito Santo, luta para nos convencer do pecado e da justiça do juízo, para que nós não venhamos nos desviar dos caminhos do Senhor. E exatamente porque o inimigo da nossa alma ele tem que ser levantado de uma forma assim, forte demais. Só que o nosso Deus é muito mais poderoso. Parece que não é? Só parece. Porque o nosso Deus é tanto assim que eu vou te mostrar biblicamente que o nosso Deus é muito mais poderoso do que Satanás. Porque tem gente que está achando que Satanás está ganhando terreno. Não. Satanás ele está fazendo resistência. E quem está sucumbindo à carne é porque, na verdade, a palavra de Deus fala que amam muito mais o mundo do que a Deus. Porque nós somos marionetes de Deus? Não somos. Não somos marionetes. É tanto assim que o poder de decisão está nas nossas mãos. Nós podemos receber a Cristo, é uma decisão nossa. Podemos estar na igreja, decisão nossa. Podemos ser batizados, decisão nossa. Podemos viver uma vida com Deus, decisão nossa. Agora, não tem como servir a dois senhores. Então eu tenho que agradar a Deus o tempo todo. Então, olha só. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, do que está sendo falado aqui, irmãos? Estou falando o seguinte: o nosso pensamento, ele está de forma errada, errônea. O Senhor, ele pode proporcionar grandes coisas nas nossas vidas, sim. Porém, os nossos pensamentos às vezes estão de forma errada. Quando você olha para Deus, você quer ver uma coisa? Quantos aqui já fizeram diversas campanhas e nada aconteceu na vida? Eu estou falando de campanhas de prosperidade. Quantos aqui já fizeram campanhas falando sobre riquezas e não aconteceu nada? E aí de repente veio umas coisas bonitinhas, uns vídeos, né? Que eu fiz isso, e que eu entreguei tanto, e eu recebi tanto, que negócio todo. Aí você vai naquela empolgação, você entrega tudo, sendo que o próprio Senhor ele falou o seguinte: na palavra de Deus está dízimos, a 10ª parte, oferta alçada e oferta de sacrifício. Só. Mandou tirar o dízimo. Está escrito dízimo. Porque se a fidelidade de cada um e acreditar na obra se torna grandes coisas. Se você cumpre, a palavra vai funcionar. O problema é, irmão, a questão é o seguinte, você está passando por essa enfermidade agora? Vou pegar um texto aqui, vou te mostrar e vou manipular esse texto para te convencer que se você fizer uma oferta de R$10.000, essa enfermidade vai sair de você. Eu tenho como fazer isso. Aqui no carequinha lá atrás, lá,
Sabe o que Deus disse para Caim quando ele ficou chateado, porque Deus agradou da oferta de Abel? E ele entristeceu, ficou amargurado? Se fizeres o que é certo, certamente serás aceito. O que Deus está pedindo para mim e para você? Ele está falando o seguinte: eu quero que você confesse meu filho como Senhor e Salvador da minha vida, da sua vida. Você fazendo isso, aí vamos ter alguns parâmetros para que você possa continuar na caminhada, na jornada. Você vai ter que fazer o seguinte: aquelas pessoas que te ofenderam, você vai perdoar elas. Ok? São parâmetros. A questão é o seguinte: você tem que se tornar uma pessoa diferente, transformada e regenerada pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito tem que ser desenvolvido na sua vida. Amém? Você tem que trabalhar a santidade. Você tem que ser separado desse mundo. Você não pode amar as coisas desse mundo. Você tem que amar mais a mim do que o mundo. Por quê? Por que disso, pastor? Porque a palavra diz que antes que venhamos abrir as nossas bocas, o Senhor já sabe o que precisamos. Isso se chama fé. Se chama perseverança e entendimento e conhecimento. Eu peço que você abra sua mente e o seu coração para a palavra da verdade. E você vai ver que portas que estavam fechadas vão se abrir. Mas, aí tem um detalhe. As nossas vidas, elas têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. E não segundo a minha vontade, mas com a vontade do Pai. Então, eu estou te chamando para poder estudar a Bíblia, para poder ler a Bíblia. E se eu quisesse manipular algo com você, que eu já teria feito isso. Porque é fácil demais. É fácil mexer no psicológico. Mas eu estou te chamando para viver a verdade. Eu estou te chamando para não ser enganado. Tem um monte de gente que fora enganando. Mas eu estou te falando o seguinte: a igreja que prevalece é a igreja que vai ser chamada por Jesus. A igreja que vive na verdade é a que vai ser chamada por Jesus. A igreja que renuncia o mundo é a que vai ser chamada por Jesus. Vinde, entrai, benditos do meu Pai. O problema é que nós estamos tão firmados nas coisas desse mundo, nós temos que largar. As coisas desse mundo são inutilidades, são fugas. Porque quando eu estou andando em conformidade com a palavra, irmãos, você vai falar assim: uau, pastor, eu nem orei, mas o Senhor já atendeu as minhas necessidades. Por quê? A palavra diz o seguinte: olhai as aves, o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Olhai as aves dos céus, elas não plantam e nem colhem, mas o Pai cuida delas. Quanto mais vocês, olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu tão bonito igual eles, mas é o Senhor que veste. Quanto mais vocês que são filhos. Aleluia. Aonde que está a fala de Cristo sobre teologia de prosperidade e riqueza, irmãos? Não ajuntai tesouros nessa terra, ajuntai tesouros nos céus. Nessa terra você fica preocupado porque você tem que tirar do seu cartão prosperidade, porque agora chega com a maquininha e toma seu dinheiro. Você fica preocupado, você não pode ter nem a prosperidade no seu cartão, irmãos. Não é assim? Aí você recebe o seu salário, você fica com medo de tirar ele, porque se tirar ele, você fica assim. Ansiedade, preocupação com roubar aquilo que foi suado. Você nem quer sair com o cartão mais. Celular você deixa, porque se acontecer alguma coisa, não leva. Se for, só está com a identidade. Porque nós estamos preocupados. Porque ladrão pode roubar. Está dando para entender? Só que o Senhor Jesus falou o seguinte: gente, ajude o tesouro dos céus. Aleluia. Onde que a traça e a ferrugem não consomem. Onde que o ladrão não rouba. Mas se preocupa, porque se eu e você preocupamos com vidas, nos tornamos igreja que prevalece. Nos tornamos igreja gloriosa. Amém.
abraçar e falar assim: pastor, arranja mais um remo para mim. Eu arranjo. Tem muita coisa para fazer. Tem muita gente para visitar. Tem gente que a gente nem conhece, precisa de visitar também. Irmãos, se você quiser um remo hoje, eu te dou um remo agora. Entendeu? Então, olha só, haverá recompensa para os fiéis. Quantos fiéis tem aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 10:35. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Galardão é recompensa, tá, irmãos? É um presente. É algo que nós não sabemos o que virá da parte de Deus, mas vai ter. Entendeu? Olha só. 1 Coríntios 3,14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Que receberá? Recompensa, galardão. Colossenses 3,24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Provérbios 11:18. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, comece a ficar desesperado por vidas. Comece a ficar desesperado, comece a amar vidas. Comece a ficar desesperado se vou juntar tesouro nos céus, porque o que o Senhor tem para nós é algo extraordinário. Apocalipse 22:12. E eis, aí você já viu, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, aleluia. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você está perseguido, irmãos, se alegra. Ah, pastor, eu estou sendo perseguido, se você é perseguido, não sai não, você é sal e luz. Dobra seus joelhos e começa a proclamar. Fala assim: Senhor, tu és a minha justiça. Estão contra mim, mas a minha luta não é contra essas pessoas, Pai, mas é contra os principais e potestades das regiões. Então, começa a orar. Amém? João 4:36. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Nesse dia, você é chamado, irmãos, para fazer parte dessa família, de realizar a obra de Deus, unindo forças com seus irmãos para a proclamação do Evangelho. Amém? Então, Satanás, ele já está derrotado. Glória a Deus. Aleluia. Satanás, o diabo, ele está derrotado em nome de Jesus, já está declarado. Tem gente que morre de medo de uma possessão demoníaca, ele já está derrotado, irmão. Demônio só entra em quem anda de forma errada. A ação maligna é só na vida de quem está andando errado. Quem anda certo não precisa temer nada. E um que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Então Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno. Cadê Satanás esse negócio? Acabou para ele. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, que torne que seja solto por um tempo. Apocalipse 20, 2 e 3. Agora, olha só, Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Já está determinado para eles, irmãos. E para nós ainda há chance. Para aqueles que estão andando de forma errada, irmãos, corrija, é tempo de conserto. Amém? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Irmãos,
escrito nos céus. Porém, nós temos que manter isso, porque se o nosso nome não for achado escrito no livro da vida, seremos lançados no lago de fogo. Irmãos, só que 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Irmãos, não fica perdendo tempo, às vezes com redes sociais, com ensinamentos tortos, mas começa a comer a Bíblia, a ler a Bíblia. Irmão, se alimente, porque há muita enganação. O problema é o seguinte: alguém está falando isso aqui com você? Alguém nas redes sociais está falando sobre isso? Poucos, são pouquíssimos. Mas a maioria está falando o seguinte: se vive uma única vez. Então, o Senhor, Ele te chamou para ser uma pessoa rica nessa terra. E que você, irmãos, está errado. Você sabe como que você vai alcançar alguma coisa? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, já declarou isso lá no Éden: do suor comerás. Não soa para você ver, não. Se não soa, não come. Então, o que a palavra está nos alertando? Ela está nos alertando o tempo inteiro. Só que tem gente que não quer ler a palavra. E por não ler a palavra, está sendo destruído por Satanás. Por isso que Oséias 4:6, do Antigo Testamento, é bem claro: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece porque falta conhecimento. O meu povo não está alcançando as bênçãos porque lhe falta conhecimento. O meu povo não tem sabedoria porque lhe falta conhecimento. O meu povo não está sendo agraciado porque lhe falta conhecimento. E conhecimento do quê? Da palavra. Então, se eu e você aplicarmos as nossas vidas a estudar a palavra de dia e de noite, essa palavra é transformadora. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem gente que está falando assim comigo, assim: irmãos, só para entender, imagine uma pessoa que trabalhou durante 16 anos com libertação e cura. Só que uma coisa que eu percebi é que se distorce muito sobre libertação e cura. O texto fala o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Espera aí. Se está falando se é se, quer dizer que existe um contraponto. Quer dizer, se eu crer, se eu acreditar, se eu quiser. Está dando a entender? Mas eu quero ser liberto, mas eu não quero largar o pecado. Eu não quero largar as práticas antigas. Eu não quero largar o mundo. Eu não quero largar as baladas. Eu não quero largar o cigarro, a bebida. Eu não quero largar a vida boa. Vai continuar preso. Durante 16 anos, nós fizemos libertação em várias pessoas. Você sabe o que eu entendi? Tem gente que não quer ser liberta. Porque a libertação, ela já vem através de Cristo Jesus. Como assim, pastor? Jesus está indo para
tinha uma criação de porcos, porque na época Israel era dominada pelo Império Romano, e os romanos comiam carne de porco. Em Gadara havia uma criação muito grande de porcos. Jesus vai para Gadara para falar do Evangelho. Quando Jesus coloca o pé em Gadara, aquele endemoniado, ele sai correndo desesperado e se prostra. Por que o Senhor veio? Ainda não é o meu tempo. Posso entrar nos porcos? Vai. E o homem foi liberto. Irmãos, ele levantou curado. Os demônios se rendem perante aqueles que têm o Espírito Santo. Você tem autoridade no nome de Jesus. Irmãos, se realmente eu quero a minha libertação, eu tenho que confessar a Cristo. E tenho que me livrar das práticas passadas. Durante esse período de cura e libertação, eu aprendi algo. Dentro de 16 anos, você sabe quantas possessões foram de verdade? 4. De verdade, 4. O resto tudo era gente querendo que estava endemoniado. Por incrível que pareça. Você sabe por quê? Eu prefiro colocar a culpa da minha vida no demônio, do que olhar para mim mesmo. Porque eu não quero renunciar. Eu não quero renunciar. Porque todos aqueles que renunciam à sua carne são libertos. Glória a Deus. Ah, pastor, tem gente. Porque eu vi um negócio nas redes sociais esses dias, foi ontem. Chegou para mim. Aí eu fui lá e eu entrei. Um pastor corajoso, falando, com a ousadia, falando o seguinte: que a igreja que não há demônio gritando não tem presença de Deus. Uma igreja que demônio não fica fazendo arruaça na igreja não tem a presença de Deus. Não se assuste do que eu vou te falar. Você sabe por que não acontece aqui? Porque eu não deixo. Porque daqui a gente bloqueia. Já aconteceu manifestações no meio de vocês nem perceberam. A minha oração é: eu não quero manifestação em culto que é do Senhor. E se acontecer, pastor, nós vamos levar para fora, ou descer e repreender em nome de Jesus. Porque no culto é adoração ao Pai. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo de libertação e cura: não se paralisa culto de adoração ao Senhor, de celebração, por causa de Satanás. É Satanás que tem que ficar da porta para fora. Glória a Deus. Aleluia. Porque essa igreja é gloriosa, essa igreja prevalece, essa igreja tem o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, creia no poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se entrar, meu filho, vai ter que ficar quietinho. Você quer ver um exemplo? A Mara, ela testemunhou uma manifestação, né? Igual aonde que eu estava presente, a Mara também estava. E o bichão ficou feroz, ficou Mara. Quer ver? 2 pessoas também, na verdade 3. Os outros eu não lembro o que era, mas é bem parecido. Foi o Claudinho, a irmã Regina e o Eudes. Entrou uma manifestação aqui dentro. Deixei fazer o ácido. Se durou 3 minutos, foi o máximo. Vai embora. Quanto tempo que levou lá, Mara? Foi rapidinho. Eu não estou aqui para fazer entrevista com o diabo. Ah, que eu vou matar, que eu vou fazer. Não vai. Sai no nome de Jesus, Pai. Voltou. Ah, pastor, tem que perguntar o que ele está fazendo. Eu estou preocupado com o que Jesus pode fazer. Glória a Deus. Irmãos, sabe por que eu penso assim?
não sabe que eu vim da Deus é amor? Quem não sabe? Eu sei como o negócio funciona. A Deus é amor também é a mesma coisa. Deus não deixa a gente fazer borracha, não. Os que deixam é porque não tem muita instrução. Mas os que têm instrução, eles não deixam. Eles já repreendem em nome de Jesus para ir embora rápido. E eles têm preocupação com o culto, não com o que Deus está fazendo lá. Dando entrevista com o diabo, não pode não. Porque, irmãos, nós somos salvos, somos separados do Senhor. E nós temos que levar o Evangelho da maneira correta, de verdade para as pessoas. Você está ruim aí da cabeça? Jesus Cristo é a sua solução. Ou está meio confuso? Jesus Cristo é a sua solução. Glória a Deus. Está meio para baixo? Está tristinho? Jesus Cristo é a sua alegria. Está para entender? Tem dia que a gente está meio estranho, né, Mário? Mas Jesus Cristo vem, na hora que a gente clama, Jesus Cristo vem. Glória a Deus. E retira tudo, porque nós somos dele. Amém, irmãos? Amém. Pastor, você não sabe o que fazer. Deixa eu te contar a minha história, irmão. Você vai chorar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu aprendi? Que é na força da oração, da fé, é que as coisas acontecem. Aleluia. A igreja que ora prevalece. A igreja que crê no poder de Deus prevalece. E o diabo tem que, bater em retirada em nome de Jesus. Não aceite ação maligna dentro do seu lar. Não aceite ação maligna no seu serviço. Sabe por quê? Quando você chega, não é você, mas o Espírito Santo que está com você chegou junto. E ali se tornou um ambiente diferenciado. Glória a Deus. Não aceite. Não aceite. O problema é que tem muito crente aceitando muitas coisas. Pastor, é assim mesmo. Não é não. Não é assim mesmo, irmãos. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você foi revestido dos céus com poder e autoridade no nome de Jesus. Então creia no poder de Deus e principalmente no poder extraordinário que habita dentro de você, que se chama Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus habita dentro de você. Aleluia. Aleluia. Então creia. Eu não sei isso. Pega o Espírito Santo. Eu estou meio confuso com um assunto aqui. Pega o Espírito Santo. Pastor, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Pega o Espírito Santo. Pastor, eu vou mudar de emprego. Coloca para o Espírito Santo. Eu quero subir de carro. Fala com o Espírito Santo. Ou você não entendeu ainda que o Deus, que é seu Pai, Ele ouve você. Só que às vezes não está ouvindo o Pai porque está muito distante. Então se achegue a Ele e Ele se chegará a você. Amém? Coloque sobre os seus pés. Você é a igreja gloriosa. Você é uma igreja que prevalece. Nós somos a igreja que prevalece. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu estou dando remo. Eu gostaria que aqueles que não estão remando, que remassem também conosco. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais essa noite, por mais esse culto. Eu creio, ó Deus, que os teus filhos, todos nós entendemos, ó Pai, o nosso propósito, ó Pai. O Senhor nos chamou, ó Deus, para sermos uma igreja gloriosa, uma igreja que prevalece, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque essa igreja vive a verdade do Senhor, essa igreja está firmada no Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular, a principal pedra, e somos pedras vivas do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde que nós formos, ó Pai, que haja a presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão confusos, aqueles que estão sem direção, aqueles que estão pensativos,
ativos, ó Pai, mas que o Senhor nessa noite venha nortear as vidas daqueles que estão assim. Coloque direção nas vidas, ó Pai. Chame, ó Deus, nesse momento, ó Pai, para ter um compromisso real com o Senhor, porque a tua obra, Deus, precisa de trabalhadores. Pai, em nome do Senhor Jesus, tira toda a ansiedade, tira toda a depressão, tira toda a angústia, toda a tristeza e coloque alegria, coloque paz, coloque amor nessa noite, Pai. Ó Deus, todos nós que estamos aqui, nós cremos no Senhor, nós cremos, ó Pai, nas tuas mãos poderosas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Não nos deixe pecar, Espírito Santo. Incomode-nos, ó Pai, dia após dia. Não nos permita andar em caminhos de trevas, porque o Senhor nos chamou para a luz. Pai, aqui tem homens e mulheres que são fervorosos no Senhor. Se não são, acende a chama, Espírito Santo. Acende a chama, mas não deixe que nenhum se perca. Pai, aqueles que não estão presentes nessa noite, que eles sejam incendiados pelo teu Santo Espírito, porque nós cremos no poder do Senhor. Aqueles que estão desanimados, coloque ânimo, Senhor. Aqueles que estão abatidos, que o Senhor venha levantá-los, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos no poder do Senhor. Satanás tenta fazer resistência, mas ele já é derrotado em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, Satanás na vida dos meus irmãos. Repreenda o acusador, o diabo. Pai, não deixe que nenhum, ó Deus, venha cair nas lábias de Satanás, não, mas que venham ouvir o teu Santo Espírito nessa noite, que venham ser revestidos de poder e autoridade, no nome de Jesus, que possam voltar para os seus lares com os corações, ó Deus, incendiados, com os corações, ó Deus, fervorosos, ó Pai, entendedores, ó Pai, que são sal e luz nessa terra. Pai, que possam abrir as suas bocas e serem voz profética nesse tempo. Oh, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, nos use como um instrumento nas tuas mãos para proclamar o teu evangelho hoje e sempre. Aleluia. Amém, irmãos? Você toma posse dessa palavra? Amém. Culto de mulheres? Que dia? 30. Que horas? Culto de mulheres, 30 de agosto, às 19 horas, no próximo sábado, aqui na igreja, tá, irmãos? Tema: a cruz como espada. Irmãos, já tem uma ministrante confirmada, uma mulher de Deus, vai ministrar o seu coração. E eu vou te falar um negócio: você vai sair daqui assim, queimando. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Você crê, Pérez? Amém. Aleluia. Homens, no dia 27 de setembro, nós já estamos programando o nosso culto de homens também. Tá? Então se prepara aí. Eu estou querendo fazer conexão com mais 2 prédios nossos da aliança. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Lembrando da oração, né, Mara? São 3 vezes na semana. Já somos a quarta semana. Então, jejum e oração. Amém? Pelo lar de paz, pelas nossas vidas. E eu creio que o Senhor está fazendo uma obra poderosa nos lares de paz. Amém, irmãos? Amém. Tem coisa boa vindo por aí. Amém. E se preparem para o culto da paz. Nós vamos fazer uma grande festa nesse dia. Amém? Então se preparem. Esteja muito poderosa. Coloque sobre a sua cabeça. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, príncipes de seu Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Antes de ir embora, abençoa a vida do seu irmão, vai em paz. Semana de vitória.